Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos passar uma definição do que é margem de contribuição, como você vai calcular, quais os itens que compõem essa conta e a importância dela para o seu negócio. A margem de contribuição, ela mostra se o faturamento do seu negócio é suficiente para cobrir os custos, despesas e ainda gerar lucro. É um dos principais indicadores financeiros e ajuda na formação do preço de venda, no planejamento e na tomada de decisões. Calcular e acompanhar esse índice, ele, claro que com frequência, permite entender o real desempenho de cada produto ou serviço e identificar aí os gargalos do seu negócio, te ajudando a ajustar os preços e melhorar o resultado do seu negócio, da sua empresa, independente da atividade ou do tamanho dela. A margem de contribuição é um dos indicadores capazes de dizer exatamente se a receita do seu negócio é suficiente para pagar os custos e as despesas e ainda gerar lucro. Simples assim. É um índice, um percentual que encontramos para ver o quanto do faturamento que vira ganho. É o quanto que você ganha com a venda. É isso. E fazer esse cálculo é uma das coisas mais importantes que você vai fazer no seu negócio e precisa ser feito com constância, tá? Periodicamente. Afinal, os custos, as despesas e o valor dos produtos e serviços estão sempre oscilando e não é diferente com a margem de contribuição. Você vai ver que uma coisa está vinculada à outra. A margem de contribuição é um indicador fundamental para a formação do preço de venda e a análise da condição financeira da empresa. A margem de contribuição é um ganho bruto do produto. Quanto sobra depois que você desconta produtos e despesas variáveis, tá? E como tudo, tem uma forma. É uma forma que você usa para calcular a margem de contribuição. A conta é simples, desde que você tenha tudo registrado. É uma coisa que eu sempre disse por aqui, é que você tem que registrar todas as informações do seu negócio. Porque o registro te dá dados e te dá uma base de informação ali racional para você tomar decisões racionais. Tá? Então eu vou te mostrar aqui um modelo que eu fiz. Olha lá. A gente pega, essa é a fórmula, né? A margem de contribuição é o valor da venda menos os custos e as despesas variáveis. Então, veja que temos aqui dois produtos, né? O X e o Y. A receita bruta do primeiro é de R$ 50 e o do segundo é de 70. Então, nós vamos imaginar que tem um custo do produto aqui no produto X de R$ 20, tá? Esse aqui é o custo do produto, produto ou mercadoria, tá? Depende do que você faz. Se você produz por conta própria ou você pega para revender. Só muda o nome. CPV para CMV, só uma sigla, tá? Mas é o custo relacionado diretamente ao produto, R$ 20. Você tem uma despesa variável de 15, tá? Despesa é aquele gasto que não está relacionado diretamente com o produto. É aquele gasto de modo geral para você manter a estrutura do seu negócio funcionando. Custo já é aquele gasto mais direto no seu negócio, tá? Então você pega aí nesse exemplo aí, R$ 50 a receita bruta. Você vai tirar 20 do custo do produto e 15 da despesa variável, você tem R$ 15 de margem de contribuição. Você tem 30 fazendo a conta aqui, né? Dá 30% de margem de contribuição. Aí no produto Y, que é esse outro aqui, você tem uma receita maior, é um produto mais caro, mas veja que você tem um custo dele igual, 20, tá? Então você precisa de R$ 20 para produzir ele. Só que você tem uma despesa variável maior de 30. Essa despesa variável geralmente dá para a gente diminuir bem, tá? A despesa variável são gastos que não estão relacionados diretamente com o produto ou o serviço. Então você consegue diminuir, em regra, sem atrapalhar na qualidade do produto. Tá? A gente não vai mexer com um fornecedor, por exemplo, com matéria-prima, com insumos. Isso é custo. A gente não mexeria com custo, a gente mexeria aqui na despesa, que está dobrado. Então, se a gente baixa para R$ 15 aqui, a gente consegue fazer uma margem de contribuição maior. Quanto menor for o custo e menor for a despesa, maior é a margem de contribuição. Por isso que é importante você ter o registro de custo e despesa e trabalhar para tentar diminuir.
E eu acho que, como você viu, é simples calcular e encontrar esses indicadores, né? Mas, mas tudo depende, primeiro, de um excelente registro das informações. E depois, a solução dos problemas, a melhoria do seu negócio depende da análise de relatório e das decisões que você toma. Os relatórios só são de confiança para tomar uma boa decisão se você faz um registro correto, tá? Uma das informações que precisa estar registrado de forma correta, e eu acho que ficou bem claro, são os custos e as despesas. E como eu disse, o custo é tudo aquilo, todo aquele valor necessário e vinculado ao produto e serviço final do seu negócio. Tá? São valores necessários para a produção ou compra do produto ou serviço. Então, por exemplo, se você tem um mercado, a aquisição das mercadorias dos fornecedores é custo. Os salários do funcionário para reposição de gôndola é custo. O salário do açougueiro eu considero custo, porque se você tira o salário do açougueiro, você não tem açougueiro. Se você não tem açougueiro, você não tem um açougue. Né? É diretamente vinculado. Já, por exemplo, o salário da moça, da pessoa da recepção ou do administrativo do mercado já não seria custo, porque não é algo diretamente vinculado ao negócio da atividade, ao produto ou serviço do seu negócio, tá? Então já seria uma despesa. Aí as despesas são os outros gastos ligados mais à administração da empresa, né, com área comercial, marketing, financeiro, e é um gasto para manter uma estrutura funcionando. Conta de água, luz, internet, o aluguel, material de escritório, são esses gastos de despesa vinculados à estrutura da sua atividade, à estrutura da sua empresa, tá? E veja que entender custo e despesa é tão importante que eu vou deixar até um card aqui, um vídeo no final para você assistir e entender realmente qual é a diferença entre custo e despesa. Ainda tem custo e despesa fixo, custo e despesa variável, tem que ter essa diferença. Primeiro que quando a gente vai falar de planejamento financeiro, faz diferença, tá? Faz diferença porque a gente tenta cortar o máximo possível, desde, claro, não atrapalhe a cultura da empresa, não vamos pagar um péssimo salário para o funcionário só para a gente reduzir o custo e a despesa, né? No final das contas, não vale a pena, porque dele trabalha má vontade, aí o cliente não é bem atendido e no final das contas não compensa, tá? Mas a gente tem que procurar sempre diminuir o custo e a despesa o máximo possível, desde que não atrapalhe a qualidade do produto e do serviço. Então, agora que você tem todas essas informações do seu negócio, você vê que calcular a margem de contribuição fica muito mais fácil. Aí você só joga o número certo na fórmula e usa uma calculadora simples. E conhecer a margem de contribuição do seu negócio é fundamental para o planejamento e para a tomada de decisão. Principalmente se você considerar essa margem uma das metas no momento de precificar o seu produto ou o seu serviço. Se você não tem conhecimento da sua margem, por exemplo, você pode estar vendendo muito e mesmo assim tendo prejuízo. Você pode não estar conseguindo cobrir os custos e até agora não sabe o motivo. Mas depois que você calcula a margem de contribuição, você consegue ter a ideia que é realmente, às vezes, o problema na precificação é o problema. É o problema que você, às vezes, vende muito, mas não tem dinheiro. E conhecer a margem ajuda você a atingir de forma rápida aquilo que a gente chama de ponto de equilíbrio, que é o ponto de igualdade financeira entre receita e despesa. É o momento que você não tira lucro, naquele ponto de equilíbrio ali, você não tira lucro, mas também você não precisa colocar dinheiro para o negócio funcionar. Você fica 0 a 0, você fica empatado, né? Fica elas por elas ali. Então, o primeiro objetivo do negócio tem que ser atingir o ponto de equilíbrio. Atingir o ponto de equilíbrio, legal. Análise de despesa e receita e custo tem que ser semanal, sempre tem que estar analisando. E a partir do ponto de equilíbrio você começa a ter lucro. E com a margem de contribuição, você consegue planejar promoções, estipular metas para o setor comercial, ajustar os preços e, claro, outras decisões importantes do seu negócio que você só consegue tomar com informação. Vamos imaginar que você aumentou o preço de um serviço porque achou que estava abaixo do mercado. Mas daí tomou essa decisão de uma forma ali, digamos, subjetiva, né? Sem analisar as informações, só com base no número de que, pô, eu cobro barato. Só que agora que você aprendeu a calcular a margem de contribuição, por curiosidade, eu vou pedir para você ir lá calcular a sua margem de contribuição.
calcula e descobre que se você está tendo lucro com o seu negócio, independente de qual seja. Então você tem que fazer esse cálculo. Né? Claro que você não vai conseguir, às vezes, empurrar todo o valor que você precisa para o cliente, mas aos poucos você vai entregando isso. E, claro, você tem que aumentar o valor do seu serviço, né? A percepção de valor por parte do cliente. Então, sabendo a margem de contribuição, você também pode tomar a decisão de diminuir os custos e as despesas, que é o que eu sempre falo. O custo e a despesa come o lucro do empresário e às vezes são despesas que ele não sabe nem de onde são. Falta de colocar no papel. Tá? Então, às vezes você precisa trocar de fornecedor, às vezes você consegue trocar matéria-prima, você consegue adotar uns planos de diminuição de despesa, mas daí você tem que colocar no papel para você ter todas essas informações melhor. Então, já concluindo o vídeo, acho que o vídeo ficou bem rápido, acho que ficou bem completo e eu acho que você conseguiu entender a importância da margem de contribuição. É uma fórmula tão simples e um cálculo tão simples que às vezes me incomoda de ter empresário, de ter alguém que tem um negócio que não fez essa conta, né? Então, eu acho que com esse vídeo você consegue ter essa informação. Acho que você entendeu como calcular e a importância do cálculo, né, da margem de contribuição, de você saber qual é a sua margem de contribuição. Você vai ter uma visão melhor dos custos e das despesas e vai conseguir entender o impacto desses gastos no seu lucro. Né? Você vai conseguir analisar o quanto de cada produto ou serviço contribui para o pagamento da despesa. Mas o mais importante do que entender o conceito e como calcular é saber quando utilizar essa informação. Na hora de realizar o seu planejamento financeiro e orçamentário, por exemplo, na hora de estabelecer as metas de venda, as ofertas, na hora de precificar, isso é muito importante. Então, acompanhar esse resultado te dá mais recurso para administrar e decidir e ter decisões qualificadas, né? Melhores decisões para o seu negócio. Então, eu acho que você deve incorporar a margem de contribuição na sua rotina. Você deve estar sempre calculando essa margem para você estar sempre acompanhando a evolução dela, porque se você não faz esse acompanhamento, do nada ela baixa, entendeu? Porque você descuidou de alguma despesa ou de alguma coisa assim. Então, calcule sempre, vá anotando e criando aí um histórico de margem de contribuição para você ver a evolução do seu negócio. Bom, é isso. Eu espero que você tenha entendido como funciona e eu espero que realmente sirva para alguma coisa. Né? Fico muito feliz se você utilizar essa informação para o seu negócio e você conseguir ter mais lucro, né? Porque essa é a finalidade. Quanto mais lucro você tem, mais emprego você gera, mais dinheiro você consegue levar para casa e a sua família vive melhor. Isso é muito bom e vai por mim. Ficar de olho nessas informações vale a pena, tá? Então, tchau, até mais.